Glória a Deus. Abra no Evangelho de João comigo, capítulo 20. Eu estive orando ali na loja do irmão nosso ali, e Deus trouxe naquele momento essa palavra, não essa palavra em si, mas um versículo, e depois meditando nele, eu vi que tinha muito mais, ao ponto de sentir no coração de trazer isso para vocês essa noite. É João, Evangelho de João, capítulo 20, verso 29. João 20, 29. Diz assim a palavra de Deus: Disse-lhe Jesus: Por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Feche tua Bíblia, não feche teu coração. Feche a Bíblia. Deus, em nome de Jesus, traz sobre esse lugar, Deus, a direção do teu Espírito Santo. Senhor, eu sinto que há algo grande que o Senhor quer fazer na vida desse povo. E eu sinto também, Deus, a minha incapacidade completa de fazê-lo. Por isso, eu clamo pela ajuda do teu Espírito Santo. Seja conosco mais uma vez. Que haja entendimento da palavra, que o teu povo seja abençoado, alimentado, fortificado, renovado por essa palavra. Traga a tua direção para a tua igreja, Senhor, nesses tempos em que tanta coisa tem mostrado que passaremos por tempos difíceis, mas aquele que está com o Deus verdadeiro sempre vai vencer as dificuldades. Que seja assim, Pai, para a tua igreja, que seja assim para o teu povo, no nome santo de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Às vezes, por trás de uma notícia ruim, existe toda decepção do coração do homem, ao ponto dele desacreditar na resposta. Tomé era um dos discípulos do Senhor Jesus. Tomé havia caminhado 3 anos com Cristo. E ele esperava que Jesus se manifestasse como rei no mundo natural. Ele esperava que Jesus formasse um exército para que tomasse Jerusalém, derrotasse os romanos e assumisse o controle do mundo conhecido na época. Eles até acreditavam que Deus havia usado Roma para conquistar aquele mundo conhecido na época, para preparar para Jesus Cristo chegar e assumir o trono em Roma. Eles acreditavam que a divindade que era colocada para o governador romano, para o César, era um título que Jesus Cristo, que poderia, somente Jesus poderia receber, o Messias podia receber. E eles criaram uma expectativa muito grande em cima daquilo. E quando Jesus Cristo vai fazer a obra a qual Deus tinha determinado que ele fizesse, Jesus Cristo diz que importava que ele fosse entregue e que ele sofresse e padecesse na mão dos romanos e dos judeus, e que ele seria crucificado. Isso escandalizou os discípulos a ponto de Pedro olhar para ele e dizer: Senhor, de maneira nenhuma isso te acontecerá. Ao que Jesus Cristo olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus. Jesus Cristo tinha uma missão.
E a missão de Jesus era morrer no meu lugar, no teu lugar, no nosso lugar. Olha a pessoa que está perto de você e diga: a missão de Jesus era morrer no teu lugar. Pergunta se ele entendeu isso. Diga: se você entendeu, por que não deu glória até agora? Por que você está sacado e fechado? Você entendeu por que você está com essa cara triste? E Jesus Cristo vai completar a obra que Deus havia determinado que ele fizesse. Jesus padece na mão dos seus acusadores. Jesus é entregue para ser crucificado. Jesus carrega a sua cruz, é crucificado, morre e é sepultado. Mas a palavra de Deus diz que a morte não pôde segurar Jesus, amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus Cristo ressuscita. Glória a Deus. Pelo poder do Espírito Santo. Olha a pessoa que está perto de você e diga: Jesus não está morto. Diga: Jesus está vivo. A morte não conseguiu segurar Jesus. Aleluia! E Jesus Cristo ressuscita dentre os mortos, e Jesus Cristo se apresenta para os seus discípulos. E ele aparece para os seus discípulos, porém Tomé não estava entre eles. O que estaria fazendo Tomé? Onde é que estava Tomé? Eu não sei. Você sabe? Pergunta a pessoa do outro lado: você sabe onde é que andava Tomé? Assim na igreja tem muito Tomé. Que é isso, pastor? Tem Tomé, sim senhor. Você já vai identificar um Tomé perto de você, já vai. Que é isso, pastor? É verdade, sim, meu irmão. Na hora da graça de Deus, na hora do milagre de Deus, na hora que Jesus Cristo se apresenta num culto, cadê o crente abençoado que estava precisando de milagre? Eu não sei. Onde é que ele está? Eu não sei. Pergunta: onde é que está o irmão? Eu não sei. Acho que foi no banheiro. Eu não sei onde é que foi. Eu acho que não veio hoje. Eu não sei o que esses Tomé da vida fazem. O fato é que sempre que Jesus se manifesta trazendo graça, resposta, revelação, eles não estão presentes. E qual que é o problema? O problema é que depois os outros crentes contam, ele não acredita. Rapaz, o culto está numa missa. Será que eu não estava lá? Você está falando isso é porque eu não estava. Você está falando só que eu não fui. Eu não vi culto uma bênção, eu estava no culto, eu não entendi como uma bênção, eu não vi nada de especial no culto. Ô Tomé, pega a sua mão do profeta, põe no ombro da pessoa que está do teu lado e diz para ele: você é Tomé? Olha bem para ele e diga assim: espero que não. Agora olha para ele de novo e diga: mas se você for, se prepara, porque Jesus Cristo está chegando para se acertar contigo. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Esse é Deus que servimos. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus vivo, um Deus que não deixa ninguém sem resposta, um Deus que olha lá de cima e diz: não tem problema. Não tem problema se ele só vai de vez em quando. Uma hora dessa eu pego ele na curva da vida e ele vai ter que se dobrar. Não tem problema. Não tem problema se ele não presta atenção no culto, fica jogando joguinho no celular enquanto o pastor prega. Não tem problema. Uma hora dessa eu me manifesto naquele celular lá e eu vou jogar uma rajada de poder na cara dele e ele vai receber alguma coisa. Porque Jesus Cristo
resposta? Não importa se você é Tomé. O que importa é que Jesus está vivo. Isso é. E Tomé chega e os discípulos fazem uma festa e dizem: o nosso Senhor vive, o nosso Senhor vive, o nosso Jesus vive. Eles dizem: Jesus apareceu para nós, Jesus Cristo está vivo. E Tomé olha para eles e diz assim: acredito não. Se eu não colocar o meu dedo nos buracos que fizeram nele, na chaga do lado, eu não vou acreditar. E assim tem muita gente que só acredita quando vê Deus. Só consegue acreditar em Jesus Cristo depois que vê alguma coisa. Pessoas que não conseguem ter uma fé em Jesus para acreditar sem ver. E Jesus Cristo vem, se apresenta para ele. Versículo 26 diz assim: passado 8 dias, estavam outra vez reunidos os seus discípulos. Desta vez Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, Jesus apareceu e se colocou no meio dele e disse: a paz seja convosco. E logo, antes de falar com qualquer um, ele fala com Tomé e diz: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e coloca no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Pegue na tua Bíblia, né? Verso 27. Do Evangelho de João, do capítulo 20. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e veja as mãos, as minhas mãos. Coloca também a mão aqui no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Versículo 28. Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Verso 29. Disse-lhe Jesus: por que me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurado, feliz, completo, realizado, o que alcança misericórdia, o que alcança resposta de Deus. O que ele está dizendo para Tomé? Ele está dizendo: Tomé, você acreditou agora, tudo bem, mas você perdeu a oportunidade de ser bem-aventurado. Você perdeu a oportunidade de ser uma pessoa que aprendeu a receber respostas de Deus. Ele está dizendo: Tomé, você perdeu a chance, Tomé, de que o teu nome fosse colocado para a eternidade como bem-aventurado, aquele que sabe alcançar a bênção do Senhor. Ele diz: você está feliz? Você reconheceu que eu sou o Senhor? Você reconheceu que eu sou o Messias? Você reconheceu que eu sou Deus agora? Só porque você viu? Como você seria feliz, Tomé, se você cresce sem ver? Olha a pessoa que está perto de você e diga: como você seria feliz se você acreditasse sem ver?
Fale para outra pessoa do outro lado a mesma coisa, diga como você seria feliz se você acreditasse sem ver. Como você seria feliz, meu irmão, se você aprendesse a acreditar sem ver? Pastor, esse negócio de fé é muito complicado. Não é complicado. No que é que Tomé tinha que crer? No que ele tinha que crer para ser bem-aventurado, para aprender o caminho de ter as respostas de Deus? No que ele tinha que crer? Que Jesus tinha ressuscitado. Mais nada. Vocês conseguem entender isso? Jesus não pediu para ele crer numa montanha de dinheiro. Jesus não pediu para ele crer, seja no que for, que você possa imaginar. Jesus só queria que ele acreditasse, cresce, que ele tinha o quê? Ressuscitado. Se ele acreditasse nisso, ele seria o quê? Bem-aventurado, feliz, bem-sucedido, aquele que alcança o caminho das bênçãos. O que Deus está pedindo para mim? O que Deus está pedindo para você? Deus está pedindo sacrifício? Deus está pedindo sacrifício para você? O que Deus está pedindo para você? O que Deus está pedindo para você? Só crer que Jesus Cristo ressuscitou. Só isso. Se você crê que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, se você crê nisso, você descobriu o caminho das bem-aventuranças de Deus. Bem-aventurado o homem que descobriu como alcançar de Deus a sua bênção. E essa praga de Tomé tem acompanhado a vida da igreja desde que ela começou. Porque na igreja que começou com eles. E tem acompanhado a igreja desde então. Os Tomés sempre estão no meio da igreja, deixando que as bênçãos passem por eles sem recebê-las. E enquanto os outros estão recebendo graça, enquanto os outros estão recebendo resposta, enquanto os outros estão recebendo misericórdia, enquanto os outros estão recebendo cura, os Tomé estão esperando ver para acreditar, para crer. Mas Jesus disse que você seria bem-aventurado, feliz, se você aprendesse a crer sem ver. Olha a pessoa que está perto de você e diga: quer ser feliz, meu irmão? Quer ser bem-aventurado? Quer ser curado? Quer prosperar? Diga: aprenda a acreditar sem ver. Um dia eu profetizei na vida de uma pessoa, várias vezes aconteceu, mas me chamou a atenção porque ele disse assim: de jeito nenhum isso vai acontecer. O nome dele é Emerson, do cachorrão. Eu profetizei para ele, eu falei assim: está difícil? Ele falou: tá. Eu falei: pois é, semana que vem vai ser a semana que você mais vendeu até hoje na tua vida naquele caminho. E ele disse: isso é difícil. Final de mês, o negócio está feio, mas o Senhor falou, então eu vou acreditar na sua palavra. Bem-aventurado. Pergunta para ele depois.
Fez calo na mão de tanto fazer cachorro quente para semana. Teve um aqui que falou, pastor, olha para que eu tenho emprego. Eu falei, não vou orar ainda, esse mês você vai estar empregado. Quando foi no dia 30 do mês, ele começou a trabalhar numa empresa. Por quê? Acreditou. Sem? Tem gente que pensa que a gente está brincando quando a gente fala as coisas. E alguns pecam pela amizade. Que é isso, pastor? Só porque eu sou gente boa e sou mesmo? Só porque eu abraço você? Só porque eu beijo você? Não significa que eu deixei de ser teu pastor. Não significa que eu parei de ser profeta na tua vida. Eu sou teu amigo, mas eu ainda sou o nome de Deus na tua vida. Agora o que acontece? Acontece que por causa disso, você confunde as coisas e você brinca com a palavra que sai da minha boca, e daí ela não acontece na tua vida. Porque eu digo, debaixo da unção de Deus, e se eu disse, a responsabilidade pela palavra é minha. Quem está entendendo? Diga, eu estou, pastor. Pare de esperar sinais. Uma vez eu estava doente, e eu pedi para uma pessoa na época, pastor Lamartine, lá da igreja de Filadélfia, e eu pedi que ele orasse para mim. Tinha uma outra pessoa do meu lado que também pediu oração para ele. E ele orou. Terminando de orar, eu falei, amém, estou curado. E a outra pessoa, ele falou, não adiantou a oração do pastor. Eu falei, não, por que não? Porque eu não senti nada. Eu olhei para ele e falei, eu também não senti nada, não precisa sentir, eu creio. A Bíblia diz, impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. A Bíblia também diz, está alguém entre vós doente, chame as autoridades da igreja, unja ele com óleo, e a oração da fé, esse vai curar o enfermo. Eu falei, só isso basta para mim. E a pessoa disse, você é um louco. Eu falei, não é louco não. Ele falou, pode dizer que não continua doendo. Eu falei, escuta aqui, o fato de continuar doendo não muda nada que eu fui curado. Aleluia. Fui para casa, deitei e dormi. No outro dia, eu acordei e não tinha mais nada. Passou-se 4, 5 dias, no outro culto, eu cheguei faceiro lá, e o outro abençoado chegou, se arrastando. Eu olhei e falei para ele, eu acho que o louco aqui tinha razão. Começar a acreditar sem ver. Começar a acreditar sem ver. Eu não somo dia a dia faturamento da minha empresa. Eu só faço fechamento depois que fecha o mês. Por quê? Porque até o último dia do mês eu continuo crendo que Deus vai nos abençoar. Acabou, simples assim. Mas tem gente que diz, eu creio, pastor, mas de manhã soma quanto deu. Eu creio, pastor, meio-dia soma de novo. Eu creio, pastor, de tarde fecha de novo. Eu creio, pastor, no outro dia soma outra vez. Eu creio, pastor, final de semana soma a semana. Daí soma quanto tempo vai dar. Meu Deus! Bem-aventurado aqueles que creem sem ver. Não, pastor, eu não sinto. E quem disse que precisa sentir alguma coisa? Quer sentir tremer o chão? Vai lá para Mongólia. Como é que é? Não é Mongólia, não é? Tibete. Aí no Tibete, você vai ver o chão tremer. Pastor, o chão tremer, agora fui curado. Agora foi então. Pronto. Se você precisava disso para crer. Isso é tão sério, gente, que se eu pegar aqui e fazer a campanha da flor ungida, quem não sabe, da roda, eu não vou tirar. Mas se eu fizer a campanha e você acreditar, você recebe. Quem sabia disso? Por que isso? Porque você vai estar ligando a tua fé num objeto.
Isso é errado, pastor? Não é errado, mas não te ensina o caminho da vitória. Esse negócio de usar essas coisas para você até serve, mas por quê? É a mesma coisa que você está com fome, eu ir no rio, pescar o peixe e entregar para você. Funciona, você comeu peixe. Mas o que é melhor? Melhor você saber onde é que tem peixe. E quando você sentir fome, você vai pescar. E tem mais, você pesca e escolhe qual você quer comer. Bem-aventurado aquele que não viu e creu. Agora eu vou provar que você tem fé. Com você, pastor. Quem aqui crê que Jesus Cristo está vivo? Levante sua mão e dê glória a Deus. Não, esse foi fraco. Quem crê que Jesus Cristo está vivo, levanta a mão e dê glória a Deus. Então você é bem-aventurado. Mas por que, pastor? Vou te fazer uma pergunta. Você, moça bonita, você crê que Jesus Cristo está vivo? Você já viu ele? Bem-aventurado. Aleluia! Quem aqui viu Jesus? Ninguém? Então você é bem. Glória a Deus! E como é que eu recebo as coisas de Deus, pastor? Do mesmo jeito que você acreditou que Jesus está vivo, acredite que Ele te curou. Do mesmo jeitinho, acabou, a doença acabou, vai embora. Do mesmo jeito, vocês estão me entendendo? Ah, eu creio, pastor, eu creio que Jesus está vivo, pastor. Ué, mas se você crê, você é bem-aventurado, então você achou o caminho das bem-aventuranças, você encontrou o caminho da resposta de Deus, você encontrou o caminho de alcançar milagres de Deus para a tua vida, porque é só isso que precisa. Ele não pediu mais nada. Por que ele não pediu mais nada? Porque isso abre a porta dos milagres na tua vida. Se você crê que Jesus Cristo ressuscitou e está vivo, então é só disso que você precisa. Do mesmo jeito que você crê nisso, creia que Deus vai mudar a tua história, creia que Deus vai mudar as tuas finanças, creia que Deus vai curar você, creia que Deus vai mudar até aquele cavalo do teu marido, creia que Deus vai mudar essa mulher que gasta demais. Creia, só creia. Diga a Deus, eu creio. Diga a Deus, eu creio. Diga comigo, igreja, diga a Deus, eu creio. Diga a Deus, eu creio. Diga a Deus, eu creio. Mas diga a Deus, eu creio. Diga a Deus, eu creio. Eu creio. Eu creio. Deus maravilhoso, eu não preciso ver. Eu não preciso ver você próspero para crer que você vai prosperar. Eu não preciso ver você de Lopes com seu marido para crer que ele vai mudar o teu casamento. Eu não preciso ver, eu já acredito, eu já vejo você abençoado, eu já vejo você curado, eu já vejo você próspero, eu já vejo você dando gargalhadas na tua vitória, eu já vejo você possuindo o lugar santo, eu já vejo você congregando com alegria, eu já vejo você glorificando a Deus, eu já vejo você dando testemunho do teu milagre. Eu não preciso ver para crer. Glória a Deus! Outro dia eu estava como que parado, ou como que voando, como que olhando, como que sonhando. E eu dizia, Deus, eu sei que eu não tenho muito tempo sobre a terra, mas dá nosso tempo, Deus. Dá nosso tempo para que essa geração tenha um lugar para te adorar, Deus. E Deus me mostrou que coisa mais linda. E Deus me mostrou você, e Deus me mostrou a tua família. E Deus me mostrou carros
fazendo fila, estacionamentos lotados. Deus me mostrou paralíticos levantando. Deus me mostrou os cegos enxergando. Deus me mostrou os milagres acontecendo. Deus me mostrou o fogo sendo derramado sobre aquele lugar. Eu disse, Deus, não é que eu creia agora, Deus, porque o Senhor me mostrou, eu já cria. E Deus disse, eu sei que você acreditava, por isso é que eu te mostrei. Tantas vezes a gente fala, porque a gente espera. Eu só vou crer o dia que meu filho estiver na igreja, não creia agora. Eu só vou ver o dia que eu ver minha construção, não creia agora. Não, eu só vou ver o dia, vou crer o dia que a dor foi embora, não creia agora. Não, eu só vou crer, pastor, o dia que o chão tremer, não, deixa o chão para lá, creia agora. Eu só vou crer, pastor, o dia que eu ver o céu se abrir e Jesus Cristo em pessoa falar comigo, não esquece isso, creia agora, porque se você crê agora, mesmo sem ver, mesmo sem olhar, meu irmão, você vai ser bem-aventurado, você vai ser feliz, você vai descobrir o caminho da vitória sozinho. E uma vez que você descobre este caminho, nada mais segura a tua fé. Eu já vejo as portas da prisão abrindo e saindo um jovem de lá. Por isso eu digo para você, mãe, pode acreditar. Deus vai te dar esse presente e você vai testemunhar aqui em cima. Eu vejo as transformações acontecendo. Eu vejo o louvor cantando agora, por exemplo, pela fé, porque eles não se mexem dessas cadeiras. Eu consigo ver o louvor abençoado agora. Eu consigo ver a glória descer no seu. Eu não preciso, meu irmão, eu acredito. Olha para a pessoa que está perto de você e diga, você não tem cara de Tomé. Diga, você tem cara de quem crê. Olha para ele e diga assim, você tem cara de bem-aventurado. Aleluia. Olha para ele e diga assim, vamos adorar esse Deus que está vivo. Então se coloque em pé em nome de Jesus. A tua graça, Senhor, a tua graça. Tua graça sobre esses que vêm aqui para adorar o Deus que nunca viram. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E bem-aventurada esse povo, essa igreja, Senhor. Bem-aventurada é a família de cada um. Bem-aventurada, Senhor, o trabalho da mão deles. Bem-aventurado, Senhor, é a casa deles. Bem-aventurados são os filhos. Bem-aventurados eles são. Estoy
sofrimento, Senhor, arranca a tristeza, arranca a angústia, meu Pai, arranca a miséria. Deus, vem e opera segundo a tua boa vontade, Senhor. Meu Deus, perdoa o nosso pecado da incredulidade, Deus. Perdoa todas as vezes, Pai, que não cremos no que o Senhor falou conosco. Perdoa, meu Deus, porque somos tão dependentes de coisas e sinais e outras coisas no mundo natural. E tudo que o Senhor quer, meu Pai, é que creiamos que Jesus Cristo vive e que Ele fará um milagre na nossa vida. Por isso, Deus, arranca o tumor agora, eu te peço. Deus, arranca agora, Pai, o câncer, arranca os cistos, miomas, arranca, meu Pai, o mal que está na vida dessa pessoa. Meu Deus, tira a perturbação de mente, meu Pai, tira, Senhor, meu Deus, a perturbação financeira. Meu Deus, prospera o teu povo, para que a tua casa seja enchida da tua glória, meu Deus. Meu Pai, traga a resposta que cada um está pedindo, Senhor. Meu Pai, por favor, Deus, que Jesus Cristo venha e mostre para este povo que Ele está vivo, 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 Senhor. E opera o teu milagre na vida dele, Senhor, porque só o Senhor é Deus. Nós cremos, Senhor. Nós cremos que Tu és a vida. Nós cremos que Tu é a vida. Nós chegamos lá desse você crê.